14 horas e 7 minutos da segunda-feira, dia 10 de agosto, começa aqui mais um Salutes, um programa que eu tenho o orgulho de perceber que acertei na tacada quando pensei e imaginei a gente traçar um paralelo das medicinas ancestrais com o que há de mais moderno na medicina. E isso está se provando. A medicina quântica hoje está estudando a biofotônica, que é uma emissão de luz das células que se comunicam entre as células. São mais de trilhões de células, mais de 100 trilhões de células que existem, que fazem combinações por segundo, uma coisa absolutamente espantosa. E elas se comunicam por intermédio desse fóton, dessa emissão de luz. E isso, a quântica está descobrindo isso agora, e a gente sabe também, tem uma palestra que inclusive o nosso entrevistado de hoje, que é o biomédico Sérgio Francischini, acabou assistindo em uma outra oportunidade, que eu fiz um comentário sobre acupuntura e quântica, falando exatamente isso, que os meridianos, né, são pacotes de energia que se organizam por intermédio de determinados caminhos, desde a genética na barriga da mãe, e se transformam depois no corpo humano, e a gente acaba acionando esses comandos, dando informações, né? Não são informações quânticas, são informações mecânicas via agulha, mas também e, sobretudo, do ponto de vista da energia. Nós vamos ver um depoimento bastante interessante sobre o primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, que ocorrerá aqui em novembro, daqui a pouquinho. O Dr. Kater falando, e também o professor Kunio Inamoto, falando exatamente isso, que nós somos energia e vibração. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão curtindo o nosso programa, o Leterino Santoro, a Érica Ribeiro Senise, Maria Célia Viana, Alex Spencer Maimone, Marilene Andrade, Adriana Moreno, Letícia Sá, Célia Fogaço, Dr. Renato Surrício, Bruna Bordim, ou Bordin, não sei se é francês, Leni Pessoa Fernandes, Rita Esperandeu, a nutricionista Ana Neri, nossa colega Ana Neri, nutricionista que já esteve aqui no nosso programa, uma entrevista maravilhosa, Bernardo Rodrigues, César Luiz Bueno Gonçalves, Marli Andriguetti, Denise Cotti, Lilian Paves, Terezinha Borges e Andrea da Rocha Ramos. Eu estou aqui também no Facebook, né? Estou colocando aqui uma mensagem, estou aqui no ar, né? Nos estúdios e pronto para mais um Salutos. Perguntas podem ser enviadas por aqui e também no chat hoje está funcionando normalmente, tá? Eu coloquei aqui, ó, já coloquei uma mensagem, iniciando a apresentação, entrevista o Sérgio Francischini, e também as perguntas podem ser encaminhadas via chat. Muito bem, no programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, que já é hoje amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Nós falamos aqui hoje com os trabalhos técnicos de Marcelo Melo e Iago Matsumoto. A Nila de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, está falando aqui já. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Nila, é sempre um prazer contar com você aqui, com a sua presença. Como hoje nós vamos falar sobre fitoterapia e também as pesquisas realizadas pelo nosso entrevistado, muito interessantes, de colocar sementes em pontos de acupuntura, eu vou fazer esse preâmbulo falando um pouco da acupuntura e da importância como é que você pode abordar o ser humano por intermédio, inclusive, dos 3 centros, né? Ou 2 veículos principais e um outro centro levado em consideração por intermédio da alquimia, que é o elemento terra. O elemento terra, que é o estômago e baço pâncreas, que é tido pela alquimia como o centro do corpo. E a gente vai ver por quê. Tricaster, por gentileza, com essa imagem bonita das agulhas e velas, mostrando que esta é a atividade da acupuntura, né? Quer dizer, não, na verdade, a acupuntura, esse termo acupuntura não existe em chinês, né? Eu tive aula de chinês, falava acupuntura para os chineses, eles ficavam me olhando com cara de batata doce. Não tinha a menor ideia do que era.
Porque, na verdade, a acupuntura em chinês é fogo e metal. É isso, né? Fogo e metal, né, Sérgio? Fogo e metal. Que é a moxa-bustão e as agulhas. Esse é o termo chinês para a acupuntura. A acupuntura, na verdade, é um termo latim, cunhado pelos jesuítas, né, em 1900 e pouco, né, na virada dos anos 1800 para 1900, sobretudo por Frederico Spett, que esteve lá em Xangai, na verdade, quando se deparou lá com a prática da acupuntura, e ele que cunhou esse termo baseado na acupuncture, né, que na verdade é colocação de agulhas. Essa moderna medicina ancestral, a acupuntura, muito bem. Esse aqui tem uma apresentação rapidinha de uma aula, eu já apresentei aqui em termos passados, vou passar aqui rapidamente. Pensa-se que a acupuntura é remédio para enxaqueca, dor de coluna, pressão alta, diabetes, tireoide, para a memória e etc., como se a acupuntura fosse um remédio. A acupuntura trata sintomas e patologias, segundo o meu modo de entender, como um efeito secundário. Na verdade, a acupuntura trata o ser como um todo, em equilibrar ele com ele mesmo, e aí sim conseguir evitar e tratar as patologias. Ou seja, a acupuntura trabalha com os aspectos mais profundos e fundamentais da própria existência humana. Para isso é necessário um mergulho em si, para que você saiba quem é você, de onde você veio, para onde você vai, e viver de acordo com as leis da natureza e do cosmos. As leis Yang, as energias Yang do cosmos e as energias Yin do planeta Terra, para que aí sim você possa, por intermédio desse aspecto, dessa figura toroidal, né, fazer a integração energética, fisiológica, emocional e mental com o planeta e com o próprio cosmos, ou seja, saber quem você realmente é. É por isso que a quântica também hoje trabalha nesse sentido, né, levando em considerações os aspectos energéticos para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Aqui uma apresentação rápida minha, né? Eu sou acupunturista pela ABA, fui diretor e professor desta instituição, tenho uma pós-graduação lá do Censo em acupuntura, fiz um curso de especialização em psicopatologia na USP, trabalho com terapia floral, alquímica, massoterapia, ventosa terapia, tratamento quântico, frequencial e EFT. Aliás, eu quero convidá-los, né, no dia 19 de setembro, eu vou ministrar um workshop, 19 de setembro, sobre EFT, o Emotion Freedom Technique, ou a técnica de libertação emocional, que é baseada em alguns pontos de acupuntura, inclusive vou falar desses pontos, vai ser um workshop com bastante trabalho prático, né? As pessoas vão poder experimentar muito essa técnica maravilhosa da EFT ou do EFT, que trata realmente patologias bem interessantes e dá um reconforto emocional muito rápido e interessante. Antes, porém, como eu estava falando de que tudo é energia, eu vou pedir para o Marcelo colocar neste momento, Marcelo, coloca esse primeiro filme do primeiro Congresso Internacional de Fronteiras de Saúde Quântica, em que o Dr. Kater e o próprio professor Kunio Inamoto estão comprovando, falando que, convidando para esse congresso maravilhoso que ocorrerá aqui no início de novembro, aqui em São Paulo, mas falando da importância da avaliação energética dos indivíduos. Vamos lá, Marcelo, por favor, Marcelo Melo. Esses aspectos... Voltou porque ele está sem áudio? Vai colocar? Não. Tá bom. Nós tivemos um pequeno problema com o áudio desse vídeo, em que a gente está fazendo... Há uma apresentação bastante interessante e importante do que como é que vai ser esse congresso,
e como eu disse, com as apresentações do Dr. José Roberto Cater, que é um amigo nosso, está sempre aqui no nosso programa, e também do professor Kunio Inamoto, que é quem fez a técnica do Hadô, ele trouxe a técnica do Hadô do Japão e fez uma associação aí dos estudos de frequência e de energia, tanto de saúde quanto de doença, mesmo das medicações. Interessantes, em que você faz uma avaliação bioenergética, na verdade, do indivíduo, das patologias, das contaminações, das agressões, né, tanto de irradiações ou quanto de metais tóxicos, né, os antigos metais pesados que se falavam, mas são metais tóxicos, e vírus, bactérias, protozoários, e a partir da identificação você pode ministrar determinadas medicações frequenciais para, se não curar, né, pelo menos desativar a atividade desses vírus e bactérias. Vamos voltar aqui para o TriCaster, voltando para a energia. O som voltou, Iago? Não? Bom, então a gente vai... Opa, desculpe, deixa eu apresentar do slide atual, vamos ali. Do slide atual, então estamos falando do corpo da questão energética. Quando o Iago estiver pronto, você me avisa, por gentileza. Aqui é a minha apresentação e aqui eu falo um pouco que a medicina tradicional chinesa é uma técnica milenar, mais de 5.000 anos, um dos mais antigos sistemas de cura e manutenção da saúde. E como eu já dizia naquela época, tem tudo para ser o método mais utilizado no futuro, tanto no Brasil quanto no mundo. Baseada em pontos energéticos e também meridianos, que seriam as linhas energéticas que percorrem o corpo. São mais de 360 pontos em que cada um deles, inclusive com meridianos, a gente pode estimular, sedar ou equilibrar tanto o meridiano quanto o órgão e função. Como eu disse, são mais de 5.000 anos. Essa imagem é uma imagem, imagino que é aleatória, de Yuan Ti, o chamado Imperador Amarelo, né, que por intermédio do seu médico Qipo fez a Bíblia dos acupunturistas, que é o Ling Shu, né, o livro da agulha pivotante, né, que aí está o original desse livro, do Ling Shu, que praticamente é a Bíblia dos acupunturistas. O que o livro fala? Que a Terra é Yin e o céu é Yang, né? São duas forças contraditórias, assim como o quente e o frio, o claro e o escuro, o dia e a noite, o homem e a mulher e etc. São duas forças contraditórias que a partir daí, desse relacionamento dessas forças contraditórias, acaba se produzindo não só o universo, como também todas as partes integrantes dele, portanto, o próprio homem. Yin e Yang, uma é energia e o outro é o ar ou o ar que respiramos, né? E o outro é o alimento. O alimento é mais ligado à terra, o ar mais ligado ao céu, portanto, um mais Yin e o outro mais Yang. O que é preciso, a harmonia e equilíbrio entre essas duas forças. Falando um pouco de alquimia. A alquimia fala que temos 3 grandes substâncias, não só no corpo físico quanto no universo. Sulfur, ligado mais, portanto, à terra, inclusive é um remédio homeopático bastante importante, que é o enxofre, é muito mais ligado à terra. Aí em seguida temos o sal é um elemento intermediário, segundo a interpretação alquímica, e em seguida Mercúrio, o que vem do céu como inspiração. Então eu faria uma breve e rápida comparação, falando que o sulfur está muito mais ligado a Yin, que é uma energia muito mais terrestre, o sal é uma energia muito mais equilibrante, né, seria o próprio Tao, que é o caminho e a junção do Yin e do Yang, e o Mercúrio, como vindo do céu, como inspiração, é ligado mais a Yang. Isso, obviamente, é uma interpretação particular. Do ponto de vista alquímico, a gente pode falar que assim, essa é uma figura de interpretação alquímica do homem, né? Fogo, terra, ar e água. E aí, nesse sentido, como a pauta de hoje é fitoterapia, é fitoterapia, que é o elemento mais ligado à terra, segundo eu entendo. E para os alquimistas, né, o fogo é muito interessante isso, são 3 grandes centros, segundo eu imagino, né? 2 veículos, que é um veículo mental,
que é responsável pelos pensamentos. O segundo, o coração, que é o veículo emocional. E, por terceiro, a visão alquímica, que coloca o estômago como centro do corpo, porque, na verdade, o alquimista é aquele que acende o fogo, né? Que tem o forno para fazer as suas transformações, saindo do chumbo, buscando o ouro. Uma interpretação um pouco mais ampla, né? Seria a gente partir do chumbo, que é o nosso corpo físico, e buscando o ouro, que é a nossa consciência espiritual. Então, agora sim, nós estamos com o som ali. Eu peço para o Iago Matsumoto colocar, então, o nosso filme sobre o primeiro Congresso Internacional de Fronteiras da Saúde Quântica, em que o Dr. Kater, José Roberto Kater, e o professor Kunio Inamoto, como eu disse, falam da importância da abordagem da energia sob o ponto de vista não só da constituição do homem, mas também para tratamento da saúde e, obviamente, também qualidade de vida. Vamos assistir esse filme? Você deseja conhecer novos métodos para tratar velhos problemas de saúde? Você quer saber como viver de forma saudável naturalmente? Você quer conhecer histórias de pessoas que superaram doenças consideradas incuráveis? Você gostaria de saber como a biofísica quântica está revolucionando o tratamento de diversos males? Então, prepare-se para conhecer a nova fronteira da saúde. O primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. A função básica do médico seria ensinar saúde ao ser humano. Ou impedir ou retardar o aparecimento da doença seria o ideal, mas não é assim que a gente aprende na faculdade. Infelizmente, depois que a doença se instala, fica muito difícil restituir a saúde. Nós nos preocupamos muito mais com a origem das doenças. E essa origem transcende a matéria. Ela é energética. De acordo com o Ministério da Saúde, a obesidade infantil cresceu 400% nos últimos 30 anos. Uma em cada 3 pessoas irá desenvolver câncer em algum momento da vida. O câncer é uma outra vida desenvolvendo dentro da pessoa, uma vida estranha, criada pela própria pessoa. O câncer hoje está avançando e, em breve, ele vai ocupar o primeiro lugar no índice de mortalidade. Estima-se que cerca de 30% da população mundial sofra de depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, as doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo. Porque hoje a prevalência de doença é crônica. Doença aguda hoje são poucas e qualquer um trata. Infelizmente, hoje predominam doenças crônicas, as quais a medicina tem um arsenal restrito e não dá nem para falar em cura, realmente. Se você quer entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Nikola Tesla. O ser humano é um ser energético, não tenha dúvida. Existe uma força vital que mantém você vivo, suas células trabalhando todas em conjunto, seus órgãos. O ser humano não é máquina, sabe? Ele tem uma força vital cuja origem nós estamos estudando na medicina quântica. A medicina do futuro será baseada em energia, já está sendo. E não tenha dúvida, ela será integralmente baseada em energia no futuro não tão distante assim. Nós somos feitos na essência de energia, nós somos feitos de vibrações, né? E normalmente essas vibrações são associadas a quê? Associadas à composição de minerais que nós temos. E devido a essas agressões que nós recebemos no dia a dia, das radiações, enfim, estilo de vida, cria uma instabilidade do nosso organismo, né? Essa instabilidade gera um desequilíbrio em relação ao universo. Isso é o fato primeiro gerador dos distúrbios da saúde. Então nós, para termos saúde, nós temos que manter a nossa vibração, a nossa energia em relação ao universo. A Quantum Bio se propõe a fazer uma revolução na saúde atual. Uma nova visão baseada na biofísica quântica aplicada, que será apresentada no primeiro Congresso Internacional Fronteiras da Saúde Quântica. O objetivo do nosso congresso é buscar fatores que consiga pesquisar por que a pessoa desenvolveu aquele problema, né? Por exemplo, o câncer é uma coisa muito certa em cima de coisas erradas. Nós temos que descobrir esses fatores errados que conduziram a pessoa a desenvolver um câncer, ou diabetes, ou qualquer outra doença de ordem degenerativa.
Serão 4 dias de profunda imersão, com participação de 2 autoridades internacionais em biofísica quântica para workshops exclusivos, além de 12 renomados profissionais da saúde que usam a biofísica quântica e a biorressonância na sua prática clínica. No espaço Histórias de Superação, os relatos daqueles que venceram a sua luta com a enfermidade. E no espaço Terapias Quânticas Integrativas, a prática ao alcance dos participantes com equipamentos de investigação clínica e terapias energéticas. E ainda para você ter acesso a novos produtos e serviços, a Quantum Fair com diferentes expositores. Faça você também parte dessa revolução. Inscreva-se! Muito interessante esse vídeo, né? Falando da obesidade infantil, do avanço do câncer, da depressão, que é crescente no mundo. Por que depressão? Porque as pessoas estão muito fora delas mesmas, né? E aí você anda com um antidepressivo, é que nem eu brinco, né? Eu virei hiena, né? Porque você continua comendo aquele mesmo alimento, que eu não vou falar aqui porque nós estamos no ar, né? E fica dando risada, né? Ou seja, tua vida tá uma porcaria, você deprime porque você precisa modificar, aí a medicação alopática faz você ficar dando risada, né? Um monte de problema na vida, vivendo como um idiota, pelo menos dando risada, né? Não que necessite, às vezes realmente precisa, mas é momentaneamente, até você reequilibrar o organismo e voltar ao teu eixo, ao seu padrão. Ou seja, todos eles falando de energia, frequência e vibração, que são matérias-primas da acupuntura, e também viver de forma natural e saudável, que também a acupuntura também prevê isso. Ou seja, a medicina baseada em energia. As inscrições devem ser feitas pelo site www.cifsk.com.br www.cifsk.com.br para fazer as suas inscrições. Nós estamos com uma agenda de cursos aí também, Iago Matsumoto. Iago Matsumoto, ele fala que não, mas ele tem cara de árabe, mas tem nome de japonês e é um grande produtor aqui. Isso aí, Iago, obrigado. Nessa semana, dia 11, amanhã, terça-feira, 19h30, acontece o Seminário de Saúde e Prevenção em Porto Alegre. Inscrições por esse telefone, que é o prefixo 50 3395 5608, com Norma Torresan. E na quinta-feira, dia 13, Seminário de Saúde também em Prevenção em Caxias do Sul. Telefone 54-3223-6471. 3223-6471, com prefixo 54. Ou no celular 9637-5352, como vocês estão vendo, com a Regina Torresan. Voltando para cá, Iago, obrigado. São uns cursos bastante interessantes em que a gente aprende muita coisa em relação a trabalhar com a biorressonância. O pessoal no chat está falando boa tarde e tal. Por favor, por gentileza, coloque o nome, porque aqui parece para mim só um registro numérico e eu, infelizmente, eu não gostaria de identificá-los. Então, por favor, após a mensagem ou antes, põe o nome, por gentileza, para eu identificar vocês. Muito bem, hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Sérgio Francischini Filho. Ele é biomédico, participou de a primeira habilitação em acupuntura aqui no Brasil. Ele é mestre em acupuntura e especialista em fitoterapia pela Universidade de Shandong, na China. Ele é o diretor da Casa da Terra. Eu quero te cumprimentar, Sérgio, seja muito bem-vindo, é um prazer, como sempre, recebê-lo aqui. Imagina, eu que agradeço, sempre que você precisar, à tua disposição. Você sabe que é um assunto que eu gosto muito de falar, né? Tanto acupuntura como fitoterapia faz parte do meu trabalho, faz parte do meu estudo, então quando precisar, estou às ordens. Sempre foi um grande prazer entrevistá-lo. Eu gostaria, para a gente fazer uma rápida introdução aqui, Sérgio, falar um pouco do teu interesse aí pela fitoterapia. Você tem uma história familiar bastante interessante, faz expedições ali para a Amazônia. Inclusive eu estou aguardando um convite porque eu quero ir para lá para estudar lá com os índios e tal. Fala um pouco assim, rapidamente, brevemente, um pouco da tua história e do teu interesse pela fitoterapia, Sérgio. A fitoterapia sempre fez parte da minha vida, né? A fitoterapia desde criança, eu sou da época ainda em que a gente usava a planta
para comer, usava a planta para se tratar, usava a planta para qualquer problema que você tivesse de saúde. Na minha época ainda a gente tinha quintais grandes, né? Então casas grandes, quintais grandes, muita planta, você plantava muita coisa que você comia. Então veio desde essa época, né? E conforme eu fui crescendo, eu vivia nesse meio e as plantas sempre me chamaram a atenção, né? Desde uma simples plantinha que no meu caso era a maior facilidade do mundo encontrar, estava lá no meu quintal. Como é que aquela planta podia ser utilizada para tratar alguém, né? Como é que aquilo poderia funcionar dentro de um tratamento? E na realidade, no começo, tudo nada mais era do que prática. Então eu comecei a ver o efeito das plantas na prática, sem ter uma base, né? Depois, com o passar do tempo, isso sempre me chamou a atenção, eu fui estudar. Então aí eu fui estudar, comecei a estudar as plantas, tenho muitos anos de laboratório, então isso me facilitou a entender todo o mecanismo. E depois veio a acupuntura, então a gente tem aí uma interação muito grande e fundamental, porque me mostrou desde a minha infância como poder conectar a tradição com a ciência, né? Então a gente foi juntando essas duas coisas e foi trabalhando a vida toda e estudando e pesquisando e cada vez dando curso, palestra, viajando. Nós, como você mesmo falou, a gente viaja todo ano para a Floresta Amazônica, levo uma equipe de alunos, de amigos, de conhecidos, a gente vai conhecer a floresta, vai conhecer a energia da floresta, vai conhecer os povos da floresta, vamos sentir aquele mundo de planta que você tem na Floresta Amazônica. E aí a gente vem desenvolvendo e procurando mostrar isso para o pessoal da cidade, né? Para o pessoal que tem essa vida mais longe da natureza. Ô, Sérgio, você desde pequeno já percebeu que as plantas têm alma? Como é que você percebia isso? A gente sentia, na realidade, uma energia e uma interação muito grande, né? Como a gente estava em contato com a planta, então desde o momento que você pega uma sementinha e essa sementinha, numa determinada época do ano, vai se desenvolver melhor ou vai se desenvolver pior, você começa a perceber que existe uma interação energética muito grande, né? Quando você fala em agricultura, por exemplo, você não pode dissociar da estação do ano, você não pode dissociar da lua. Então a gente sabe, bom, aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos um clima maravilhoso, mas a partir do momento que você põe uma sementinha na terra, ela vai crescer. Porém, se você colocar essa sementinha num momento mais propício, a planta vai se desenvolver muito melhor. Então, energeticamente, você já começa a ver essa própria interação, né? É a interação da planta, da energia da planta com a energia da terra, com a energia da lua. Então, tudo isso fazendo com que eu tenha um produto, por exemplo, final, no caso da fitoterapia, uma planta de qualidade melhor se ela for plantada na época certa. Né? Então, a partir na realidade, isso começou mesmo de vivência, né? Depois que a gente foi estudando e foi entendendo que determinadas plantas ou determinadas sementes precisam de mais luz, outras de menos luz, umas precisam de mais frio. Então, tudo isso vai fazer com que a planta tenha uma característica energética muito melhor no final. E aí, como é que você fez esse estado de comparação, Sérgio, entre uma planta que necessita de mais frio, ou de mais luz, ou de mais calor, e como é que essas condições para a planta se desenvolver pode gerar um produto final, a planta, para atuar em determinadas patologias do organismo humano? Por incrível que pareça, né, a gente fazendo pesquisa, levando para o lado da ciência, a gente se baseia muito também nas tradições. Então, o que a gente sabe hoje? Muitas pesquisas laboratoriais confirmaram o que a tradição popular já sabia. Né? Então, a tradição popular, no nosso caso aqui no Brasil, foi formada através de experimentação, erro e acerto. Então você usa uma planta, a planta funciona, e o outro usa, funciona, e foi assim, foi se formando. Então a nossa base indígena, né, a tradição indígena brasileira, foi formada em cima disso. Porém, com a evolução, o que você consegue ver?
Bom, essas pesquisas mostram que uma planta colocada na lua exata, no mês certo, na estação do ano certo, ela vai se desenvolver melhor, vai evitar o ataque de pragas, porque a planta vai estar muito mais forte, vai estar muito mais resistente. E no final, quando a gente chegar num produto final, energeticamente, eu tenho um produto muito bom. E, cientificamente falando, esse produto também tem uma quantidade de princípio ativo muito maior do que uma outra planta que não teve, vamos dizer assim, a mesma caracterização de crescimento. A Cláudia Felizardo pergunta o seguinte: quando queremos fazer uso de uma planta, precisamos ativá-la? Existe algum processo para ativar melhor o efeito dessa planta? Se esse for o caso, como é que isso pode ser feito? Olha, por incrível que pareça, não. A gente tem uma energia na planta, vamos dizer assim, que já nasce com ela, né? Então a gente tem um ser vivo, tá? Então lembre-se sempre, eu acho que é uma coisa muito importante quando a gente fala em fitoterapia, você lembrar, você está trabalhando com um ser vivo, tá? Então primeiro, essa planta precisa ter qualidade. Tá? Infelizmente, quando a gente fala em fitoterapia, você não pode comprar uma planta sem você saber a origem dela. Tá? Então você vai comprar uma planta eu não vou discriminar, mas você vai comprar a planta num determinado lugar que o cara vende lá na rua, fica sujeito ao pó, fica sujeito ao calor, fica sujeito ao sol. Poluição, isso vai chegar para você sem qualidade nenhuma, né? Energeticamente e cientificamente falando. Agora, se você tem uma plantinha, tá, que você comprou num local adequado, que você confia, se você tem uma plantinha lá no seu quintal, no seu vasinho, tá, essa planta, tá, é um ser vivo que está há milhões de anos no nosso planeta, tá, se desenvolvendo. Tá? Nós somos muito jovens ainda para se comparar com uma planta, né? O ser humano nem se compara. Então, essa evolução das plantas fez com que toda a característica energética dela se mantenha. Você tem uma planta com qualidade, você tem uma planta boa para poder utilizar. Basta, sei lá, colhê-la, tá? E prepará-la, por exemplo, da maneira correta, que aí nós vamos cair num outro problema, né? Aqui no Brasil a cultura popular atrapalhou um pouquinho, né? Antes da gente entrar nessa questão que é bastante interessante, é importante que você, pelo que você me disse, de você colher no seu quintal uma planta verde ali, né? E esses saquinhos vendidos, industrializados em casas de produtos naturais, ele perde a qualidade por conta disso? Não, existem muitas empresas que hoje têm qualidade de produto. Então hoje a fitoterapia aqui no nosso país, você comprando um produto numa farmácia, tá? Uma farmácia de manipulação, uma farmácia que venda produtos homeopáticos, uma loja de produtos naturais, você tem hoje produtos com qualidade. Tá? O risco é você não saber como aquilo foi manipulado. Por exemplo, há uns anos atrás a gente comprava muita coisa de mateiro mesmo, né? Então as pessoas, o próprio mateiro muitas vezes vendia para a farmácia. Ia lá para o meio do mato, colhia 50 quilos de planta, secava, manipulava na secagem e vendia para a farmácia. Hoje existe uma restrição, né? Então a própria Anvisa hoje já começou a normatizar, então nós temos hoje uma qualidade muito grande. Ao mesmo tempo que o próprio interesse pela culinária aqui no nosso país também fez isso. Então hoje existe um interesse muito grande na cozinha, né? Então muitas pessoas hoje se aventuram na cozinha. Então quando a gente fala em fitoterápico, a gente também está falando em temperos, né? Os temperos também são fitoterápicos, né? A gente tem que lembrar que todos os temperos, o louro, o manjericão, sálvia, todas essas plantas são temperos. Então, hoje, essa história da culinária também fez com que a planta acabasse sendo vendida com uma qualidade final muito superior, porque ela precisa ter sabor para poder se transmitir para o alimento. Então, hoje, vou dizer para você assim, que a gente está entrando num nível de qualidade muito melhor do que a gente tinha. Não é o ideal ainda, mas a gente está num caminho muito interessante. O manjericão serve especificamente para quê? Isso é uma pergunta pessoal, porque adoro manjericão. Olha, é simples assim, dentro da nossa cultura, tá, popular, a gente tem desde a época da utilização da maioria das plantas para dar sabor para o alimento. Então a gente tem, desde a nossa cultura, por exemplo, cultura brasileira, o urucum entrando como uma planta utilizada na carne para poder fazer com que essa carne resistisse mais tempo.
tá? Nós estamos falando índio, sem geladeira. Então o urucum é um conservante, né? Mas a grande maioria das plantas utilizadas na culinária, que tem origem europeia principalmente, são plantas digestivas. Tá? Então existe uma correlação muito grande. Você pode perceber que todas as plantas que você usa na alimentação, 99% delas são de função digestiva. Ou ela vai atuar no equilíbrio do fígado, do estômago, da vesícula, ela sempre tem, algumas delas sempre tem. No caso do manjericão, além dele ser saborosíssimo, né, esse sabor interessantíssimo, Perfumado, né? muito, exatamente, ele dá um sabor assim muito interessante, faz com que eu tenha também uma planta que vá ter uma ação digestiva, tá? Uma ótima planta para tratar do estômago. Ao mesmo tempo, o óleo essencial do manjericão é antisséptico. Tá? Temos que lembrar, voltar no tempo, que muitas dessas plantas, na realidade, tinham essa função. Imagina na época de Marco Polo, que eu precisava, na época das especiarias, transitando para o mundo todo, você tem, na realidade, que usar alguma coisa para manter o produto. Então, principalmente as coisas mais engorduradas, no caso carne de caça, por exemplo, na época, ou você secava, ou você te punha em contato com alguma planta para essa planta poder fazer com que esse produto, essa carne, no caso, durasse mais tempo. Muito interessante, inclusive você falou sobre o urucum e hoje tem se falado muito das suas propriedades anticancerígenas, inclusive. Falando no sentido, antes da gente entrar no outro termo, eu quero anunciar, eu peço o Iago colocar a foto do produto do Sol Q75, já que falamos de câncer e do urucum anticancerígeno. Esse Sol Q, o 75, ele é um produto fitoquântico otimizador do sistema imunitário. Tem como base o Agaricus blasei muril, também conhecido como cogumelo do sol. Esse produto aqui é bem interessante, inclusive para tratamentos do sistema imunitário, imunológico, e também para tratamentos de patologias mais graves, como até o próprio câncer. O produto está disponível em São Paulo, no Natural Jabaquara. O telefone lá, pode voltar para cá, é o 5594-7736. 5594-7736, que aliás é o local onde eu atendo também. Se você quiser falar comigo, marcar uma consulta, você pode ligar lá, 5594-7736. Antes de a gente entrar nos erros da preparação, que eu já sei do que você vai falar, da preparação dos chás, antes de entrar nisso, a Cláudia se pergunta o seguinte: pode-se usar plantas para banhos terapêuticos? Tem algum efeito? Claro, não só pode como deve. Todas as plantas você tem características de princípios ativos, características energéticas muito importantes. Então você pode utilizar as plantas para fazer banhos, para fazer cataplasmas, para fazer as toalhas umedecidas num chá, por exemplo. É super importante. Infelizmente aqui no Brasil a evolução da própria medicina, dos próprios medicamentos, fez com que a gente esquecesse muito disso, né? A nossa cultura popular está baseada nisso. Tá? Em banhos de assento, cataplasmas, compressas, a base é exatamente essa mesmo. Deve, desde que você tenha uma planta de qualidade, tá? E prepare essa planta da maneira correta. Aí, antes de a gente entrar nisso, temos aqui mais perguntas aqui, Sérgio. A Nilta, lá de Porto Alegre, ela sempre é uma internauta que sempre acompanha o nosso programa, pelo qual eu agradeço, viu, Nilta? Ela fala o seguinte, ela pergunta o seguinte: primeiro ela afirma, é muito difícil termos plantas em condições de uso, a não ser com os que cultivam organicamente. A pergunta é: as condições da terra, tais como adubos, climas específicos para uma determinada espécie, podem alterar o teor medicinal da planta? Sem dúvida, Nilton. E é muito importante você levar isso em consideração. Você sabe que eu ouço muito nas minhas palestras, nos congressos, uma das primeiras perguntas que as pessoas me fazem: mas como é que eu vou usar uma planta que é um fitoterápico se tudo tem agrotóxico? Né? Infelizmente, eu vou dizer para você que a gente não tem muito como fugir disso, não. Entende? A não ser que você tenha uma preparação orgânica de confiança, um produtor orgânico de confiança. Fora disso, você não tem muito como fugir disso, não.
Eu, muito pelo contrário, eu incentivo o uso dessas plantas porque a minha ideia é mostrar para todo mundo que a fitoterapia não é só aquele matinho que você vai comprar numa loja. Tá? A fitoterapia está na feira e está no supermercado. Né? A fitoterapia é a salsinha que você vai comprar na feira, é o tomate, é a maçã, é a pera, é qualquer fruta que você comprar. Então lembra sempre que, infelizmente, nós não temos como fugir 100% do agrotóxico. Lógico, se você tiver condição, perfeito. Se você conseguir ter um fornecedor, brilhante. Se você conseguir plantar, muito melhor. Mas é uma preocupação hoje que eu considero um pouco mais secundária. A preocupação é utilizar as qualidades da planta. Tá? Então você vai ter alguma perda? Sem dúvida, vai ter por causa do próprio agrotóxico. Mas como é que a gente faz para viver hoje num grande centro sem agrotóxico? Praticamente impossível, né? Então você sempre tem uma quantidade X de agrotóxico. Eu brinco muito, tá? Mas é real. Eu acho até que a gente que vive em grandes centros, se você tirar um agrotóxico e tirar a poluição, capaz da gente começar a passar mal, né? Nosso organismo não está acostumado, né? Você está tão habituado com isso que de repente você vai ter que fazer uma desintoxicação, né? Acontece muito, só para você fazer ideia, fazer um adendo, acontece muito toda vez que a gente vai para a floresta, né? Todo ano a gente fica 10 dias na floresta, pelo menos, e a maioria das pessoas nos primeiros dias passa mal. Sabe? Excesso de oxigênio. É muito, tudo, né? Então, de repente, você vai sair de um grande centro e a gente, como bom brasileiro, né? Vamos viajar na sexta. Até quinta-feira à noite você está trabalhando, feito um doido para deixar tudo em ordem, porque eu vou ficar 10 dias sem trabalhar, então você precisa correr, deixar tudo em ordem. Então você vai naquele estresse tremendo, tá? De repente, no dia seguinte, no outro, você está numa paz absurda, numa energia da floresta gigantesca, né? A floresta com toda aquela energia. Você começa a comer alimentação de lá, né? Começa a comer peixe do rio, você tem uma alimentação diferenciada, um sossego tremendo, você está sem telefone, sem internet, longe da televisão. De repente é um choque gigantesco. A maioria das pessoas, primeiro, segundo dia, fica meio estranho, fica se sentindo meio esquisito. Leva uns dias para acostumar. A Nilda continua perguntando o seguinte: podemos fazer para amenizar os agrotóxicos nas plantas compradas? Porque nem todas podemos cultivar, dependendo do local. Tem alguns médicos que defendem a solução do iodo, né? Isso. Você acha que funciona? Não, eu acho que não. Eu acho que, na realidade, você vai, lógico, fazer uma interação química ali. Olha, o que eu defendo é o seguinte: lave bem os produtos com água, tá? Simples. Muita água, lave bem os produtos. Pelo seguinte, muitos dos agrotóxicos, tá? Eles não têm uma vida útil muito grande, o que para nós é muito interessante, né? Então, se a gente for estudar um pouquinho dos agrotóxicos, a gente vai ver que cada agrotóxico é utilizado num ponto de desenvolvimento da planta. Então quando a planta tem flores, eu vou usar um agrotóxico X para manter a planta, a florzinha na planta. Quando nascem os frutos, bom, eu vou usar um agrotóxico para evitar a mosca, e assim por diante. A maioria desses agrotóxicos tem uma vida útil curta. Tá? Então, por exemplo, o cara bota um agrotóxico lá no último, na hora da colheita, esse agrotóxico vai ter uma vida útil lá de 30 dias. Tá? Até essa planta chegar na gente, sabe? Eu acho que o interessante é você simples, tá? Lave bem tudo que você usa. Bastante água. A Nilda está falando, inclusive, fazendo uma observação bastante interessante aqui. Os agrotóxicos fazem parte do peso coletivo que temos de carregar, mas sem dúvida diminuem nossas vidas. E ela lembra que os produtos da Quantum Bio amenizam, conforme ela aprendeu, e é verdade, né? Porque quando a gente faz testes com metais tóxicos e em relação também a outros tipos de patologia, tem remédios quânticos para a gente retirar esses metais. Então, de qualquer maneira, sem dúvida, é uma observação bastante importante. E ela pergunta sobre iodo, acho que você já respondeu, acho que ela perguntou um pouco, alguns defendem o uso do limão também. Sim.
Pode ser? Claro. E aí como é que faz? Normalmente o que a gente usa é água, tá? E na lavagem você colocar algumas gotas de limão. Para cada litro de água, umas 5, 6 gotinhas de limão é suficiente. Deixa de molho um pouco? Deixa de molho, sempre. Alguns minutos, tá? 2, 3 minutos de molho, só para poder fazer a interação. O próprio ácido, né? O ácido cítrico do limão, faz com que ocorra algumas quebras de cadeias moleculares dos agrotóxicos, então você já tem aí uma certa limpeza. E aí dá um outro banho novamente? Sempre. Outro banho. Isso. A outra pergunta da Clarice diz respeito àquela pergunta que eu lhe cortei sobre a história da manipulação dos fitos em casa, que a gente tem uma cultura absolutamente errada. Ela pergunta se todas as plantas podem ser fervidas, e aí a questão que eu te cortei aquele momento, falei antes de você falar isso, né, para a gente interromper, para não perder a linha de raciocínio que a gente estávamos há pouco. Então agora sim, eu queria que você falasse dessa história da cultura, daquela coisa de que a gente precisa fazer as coisas fortes, enfim, vamos lá. Lembrar sempre o seguinte, a gente tem duas maneiras de fazer um chá, tá? Uma delas é o que a gente chama de infusão e a outra é o que a gente chama de decocção. Algumas plantas precisam ser fervidas para que seus princípios ativos passem para a água, tá? Outras plantas não podem ser fervidas, tá? Isso é super importante. A nossa cultura veio com uma coisa de não, vou fazer um chá bem forte para esse chá fazer mais efeito. O chá forte era colocar a planta na água e deixar ela fervendo lá um tempão, tá? Então, a caracterização é simples, é fácil da gente poder entender. Tá? Todas as plantas aromáticas, que são aquelas plantas que têm um óleo essencial, isso quer dizer, plantas que têm aquele cheirinho mais gostoso, né? Que lembram cítricos, tipo hortelã, poejo, capim-limão, erva cidreira, melissa, camomila, na realidade que a gente acaba usando mais, né? Essas plantas, por ter esse óleo essencial, elas não podem ser fervidas, tá? É simples, a questão é muito simples. O óleo essencial é extraído na planta por um processo que a gente chama de destilação, tá? Então, por aí a gente já começa a ter uma ideia. A destilação, o que é? Aquecer, tá, a planta, então você vai lá, aquece a planta, até ela vaporizar. Vai formar o vapor, vai entrar num outro tubinho, nesse tubinho ela vai ser resfriada e vai cair lá no outro lado o óleo essencial, tá? Hiper resumido, tá? Só para a gente ter uma ideia. Perdão. Então, para a gente ter uma noção básica, é exatamente isso. Se eu colocar a planta na panela e levar isso à fervura, conforme ela vai fervendo, naquele vapor eu estou perdendo o óleo essencial da planta. Tá? Então, se eu ligar um destilador na minha panela, eu ia obter lá na outra ponta o óleo essencial. Então, o que acontece? Estou vaporizando, estou fervendo a planta, todo o óleo essencial está indo embora, né? Está indo embora. Quando muito, se você estiver aberto da panela, você vai respirar alguma coisa antes você vai aproveitar. Fora disso, você quebrou o óleo essencial de todos aqueles princípios ativos, você não está tomando um chá que tem um efeito que poderia ter. Então, principal, todas as plantas aromáticas, você vai aquecer a água. Eu preciso da água quente para liberar o princípio ativo da planta, mas não ferver a planta. Tá? Então o que você faz? Aquece a água até você perceber que ela começou a ferver. Tá? Começou a entrar em ebulição, começou a soltar as primeiras bolinhas lá na água, antes de formar aquele monte de bolha. Começou a soltar as primeiras bolinhas, nós estamos falando aí por volta de 80, 85, 90 graus, desliga o fogo. Desliga o fogo, coloca a plantinha, deixa a plantinha lá aproximadamente uns 10 minutos, aí sim você vai ter um chá de qualidade, a planta vai ter todos os seus princípios ativos, então você vai poder utilizar um chá que vai fazer efeito. Tá? Inclusive tampando, né? Sem dúvida. Então, esses 10 minutos, a hora que você colocou a plantinha, desligou o fogo, tampa a panela, tá? Deixa a panelinha tampada. 10 minutinhos depois você já pode ir lá, pode coar o seu chazinho, pode tomar tranquilamente, que aí sim você tem um produto que com certeza vai fazer um efeito maravilhoso. A Cláudia pergunta se pode usar água sanitária para descontaminar agrotóxicos. Olha, como eu te disse, eu sou da natureza, né? Eu gosto de, vamos dizer assim, procurar utilizar as coisas mais naturais possíveis, né?
eu vou te dizer que eu infelizmente não saberia opinar. Eu posso dizer para você que eu não uso, tá? Química com química, eu acho que não se dá Muita muito bem, química, né? Exatamente. Uma não vai anular a outra e vai desaparecer tudo, A gente né? não sabe, ou vai interagir, entendeu? Eu pessoalmente não sei, eu tô falando de xereta, mas eu não gostaria de botar mais uma água sanitária junto com agrotóxico, que eu não sei que interação pode ocorrer, ou se uma vai neutralizar, se uma vai potencializar. Eu prefiro a aguinha com limão, eu acho que a gente tem um resultado interessante. A Nilta de Porto Alegre fala, agradece, obrigada, maravilhoso esclarecimento, agradece muito aí a Nilta, tá? Sim, eu que agradeço. Então eu quero lembrar a você, teleinternauta, que no dia 19 de setembro, um sábado, eu vou ministrar um workshop sobre EFT, ou EFT, Celular Natural Jabaquara, que é na clínica onde eu atendo. O endereço é Senador Casimiro da Rocha 222. O telefone é o 5594-7736. Mas para inscrições eu peço para que ligue na Clínica Vitalidade, que é o 2495-1239. 2495-1239. Ou pode escrever para mim em jcbaldan@gmail.com. jcbaldan@gmail.com, que aí eu te dou as dicas para entrar no site da clínica e fazer a sua inscrição. Sérgio, já estamos quase no final do nosso programa. Você trouxe um livro muito interessante. O Sérgio é um pesquisador, além de tudo. Ele é um grande estudioso, não só da fitoterapia, mas também da acupuntura. Tivemos em ocasiões em conjunto, em eventos aí sobre acupuntura, ele ministrando uma palestra, eu outra. E na oportunidade ele fez uma pesquisa e está lançando um livro que já tem até um certo tempo, que é sobre fitoacupuntura, que é muito interessante, que faz uma associação de aplicação de sementes em pontos de acupuntura, que na verdade é um estímulo dos pontos de acupuntura, mas também por intermédio de sementes e plantas, que é muito interessante. Eu gostaria que você falasse um pouco desse trabalho, Sérgio. De fato, o livro, a gente procurou fazer uma associação, tá, da utilização do meu trabalho com a fitoterapia e a acupuntura, daí o nome fitoacupuntura, né? Apesar de não ser uma acupuntura, porque eu não estou inserindo a agulha, nada, né? Exatamente, o nome é só para caracterizar as duas técnicas. Como você mesmo falou, aqui no Brasil a acupuntura é o padrão, né? Entende? Então a gente colocou exatamente por causa disso. Então a ideia desse livro foi mostrar que a gente consegue utilizar também as sementes nos pontos de acupuntura. A brincadeira inicial foi testar essas plantas através daquela semente chinesa que se usava antigamente, que era uma semente de vacária, que é uma parente da mostarda, né? que se usava na China, veio para o Brasil, era uma planta muito utilizada principalmente no sistema auricular, mas a gente começou a utilizar as plantas brasileiras, né? Como você sabe, eu gosto muito, né, da tradição popular brasileira, a gente foi buscando essas sementes e aí nós passamos a utilizar plantas que pudessem ter utilização no ponto. Então, por exemplo, eu comecei a usar plantas que tratariam do fígado, tá? Que eu usaria um chá para o fígado, por exemplo, para tratar desequilíbrios do fígado. Então, comecei a usar essas sementes dessas plantas nos pontos de acupuntura. E nesse livro a gente fez toda uma discussão a respeito do assunto, a gente foi mostrando que além do estímulo da semente no ponto, a gente consegue também o equilíbrio energético, porque uma sementinha minúscula, ela vai se transformar numa árvore que pode ter 50 metros, pode durar 100 anos, né? Então essa energia da planta pode ser transferida também para o ponto, pode buscar um equilíbrio energético. A semente tem princípios ativos que podem também ser passadas através da pele para determinadas áreas do corpo. E por último, que é uma pesquisa mais recente, que não está nem no livro, mas aproveitando a deixa que você fez no começo do programa, a gente também foi percebendo que as sementes conseguem facilitar a sinalização celular. Sinalização. Exatamente. Então o que eu consigo fazer? Coloco um estímulo benéfico para uma célula, essa célula recebe, interpreta, manda para outra, e a gente agora está estudando essa outra parte também que a gente não tinha pensado no primeiro momento. A gente foi percebendo também que além do efeito da pressão, além do efeito de princípio ativo, além do efeito energético,
a gente também tem a sinalização celular, podendo caracterizar uma melhora do efeito também. Pois esse é o livro, então, Fitoacupuntura, pela editora Roca. Bastante interessante, é um trabalho bem sério. Eu conheço o trabalho do Sérgio, não só da fitoterapia, mas também da acupuntura. E a gente sabe, o nome do Salutes só traz pessoas que têm realmente conteúdo e honestidade de propósito, no sentido de estar avaliando, crescendo e trazendo novidades para a área da saúde. Realmente é um trabalho sério e por isso que eu o trouxe. Sérgio, as pessoas que quiserem entrar em contato com você, tanto para curso, para entrar em contato com você, quais são os contatos? Pode entrar direto no site, no casadaterracursos.com.br. Através do site a gente tem várias áreas lá para entrar em contato, para mandar mensagem. Lá no site tem todos os endereços, telefones, tem tudo lá no site. casadaterracursos, tudo junto.com.br. Eu agradeço a presença do Sérgio Franceschini, agradeço as suas participações, a Nilton, inclusive, falando aqui, muito uso das plantas e o conhecimento sobre elas. É uma magia natural e quem sabe manipular as coisas da natureza é um mago da medicina. Pois é, somos magos, na verdade, né, Sérgio? Tomara, a gente está tentando. Estamos conseguindo, começando a pegar o chapéuzinho, estamos ainda pegando, tecendo o nosso chapéuzinho de mago. E ela alerta que não podemos ferver em recipientes de alumínio, mas de preferência de cerâmica para não largar resíduos tóxicos. Faz sentido, né? Sem dúvida. Sérgio, muito obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui. Aliás, você trouxe umas sementes aí, eu gostaria que rapidamente você mostrasse Aguaí. Toda a base, na realidade, deixa eu só mostrar aqui rapidinho, só para vocês verem, eu trouxe sementes de Aguaí, tá? E as sementes de Urucum. Só para mostrar para vocês aqui a nossa base, deixa eu pôr mais para baixo na cabeça, dá para ver melhor. A gente tem aqui a base da fitoterapia brasileira, tá? A nossa fitoterapia indígena. Esse é o meu trabalho de muitos anos, tá? Para frente virão outros livros, mas exatamente mostrando a tradição popular brasileira nessas sementinhas aqui, tá? O urucum, esse daqui veio da Amazônia essa semana mesmo, tá? E as sementes de Aguaí, ou também conhecidas como chapéu de Napoleão, base da utilização da fitoterapia indígena, a nossa fitoterapia. Como é que você usa a semente de Aguaí? Você usa só para manter no corpo? A semente de Aguaí ela é utilizada pelos índios, principalmente nos pajés utilizam muito em rituais de cura, né? A semente de Aguaí é uma semente de proteção. Ela tem essa característica de te proteger. Na visão indígena é mais ou menos assim, eu vou tratar de alguém, mas eu vou utilizar a energia dos espíritos, né? Eu vou servir de veículo, eu não tenho energia suficiente para tratar de todo mundo. Então eu mantenho a minha energia, tá, através dessa semente. E o índio usa muito também a batida dela, eles fazem tornozeleiras, né, para espantar cobra, conhecida como noz de cobra. E também é utilizada em rituais de dança, né, para marcar o som. Mas não ingestão, né? Aguaí não se deve ingerir. Não. Existem muitos lugares que se fala-se de ingerir o aguaí, é uma planta hipertóxica, é um perigo usar essa planta na ingestão. Tá? Eu já ouvi falar isso. É um amuleto muito interessante, mas para andar junto com a gente. A Cláudia falou, ótimo programa, esse doutor é maravilhoso. Que bom, agradeço, Cláudio, muito obrigado. Então são 15 horas e 5 minutos, estouramos nosso tempo aqui, eu agradeço a participação, agradeço a vinda do Sérgio Franceschini, é um amigo além de tudo, né? Sempre como os entrevistados aqui acabam se tornando amigos do nosso programa por conta da seriedade do trabalho, por conta do contato que temos aqui fora nossas câmeras e aí acaba se tornando amigos da gente. Então eu agradeço a todos os internautas pela participação, avisando que o Salutes começa toda segunda-feira às 14 horas ao vivo aqui pelo site da AltV, www.altv.com.br. Você que está acompanhando pelo YouTube, anote na sua agenda, segunda-feira, 14 horas, pode participar ao vivo. Caso contrário, no canal do YouTube, possa deixar as suas críticas, sugestões e informações que a gente sempre responde. Agradeço a todos por essa atenção e espero você na próxima segunda. Até lá, uma boa semana a todos e seja feliz.